Eu vi que tem algumas pequenas regras, né, que o Comitê Olímpico Internacional exige, que parece que a modalidade tem uma associação internacional, né, e ser praticada em muitos países, né. E assim, o futsal, por exemplo, acho que foi nessa interação que a gente falou que fez, foi o mais questionado, né? O porquê do futsal não estar lá, né? Tem alguns outros também que são tão importantes quanto, mas essa do futsal acho que chamou bastante atenção pela quantidade de interações que a gente teve, né? Sim, a gente fez uma busca rápida e falaram, assim, pelo que a gente entendeu das outras matérias, o mais indicado para o futsal não constar entre os Jogos Olímpicos, entre os outros esportes, era porque não era tão praticado. Mas, assim, existem números que contradizem essa informação, Sim. principalmente se comparado com alguns esportes que estão lá e não são tão praticados, em média, quanto o futsal. Você teria alguma resposta? Sabe mais ou menos por que isso? A grande questão é que a FIFA, né, que comanda o futsal, a mesma entidade que comanda o futebol de campo, nunca pediu para o Comitê Olímpico Internacional a inclusão do futsal, porque para a FIFA não é interessante isso. Porque o que vai acontecer se o futsal entrar na Olimpíada? A Copa do Mundo de Futsal, que por sinal atualmente é disputada sempre no mesmo ano da Olimpíada, ia perder o valor, porque todo mundo só vai querer disputar a Olimpíada. Então, com a Copa do Mundo de Futsal perdendo o valor, a FIFA perde dinheiro. E aí a FIFA não quer isso. Então a FIFA não quer a Olimpíada, o futsal na Olimpíada. No futebol de campo, a gente tem aquela regra, né? Só atletas até 23 anos, que no ano que vem vai ser, agora em 2021, vai ser até 24 anos, por causa do adiamento das Olimpíadas, mas pelo menos tem um limite. Ninguém fala que a Olimpíada no futebol é mais importante que a Copa do Mundo. Muito por conta da Olimpíada não ser disputada pelos melhores jogadores. E se o futsal entrar, a Copa do Mundo da FIFA perde valor, a FIFA perde dinheiro, então a FIFA não importa. É aquele negócio. Muitos esportes precisam da Olimpíada para existir. O futsal não precisa da Olimpíada. A FIFA não precisa da Olimpíada, né? A FIFA é tão grande ou maior do que o Comitê Olímpico Internacional. Então, para a FIFA não importa colocar o futsal nos Jogos Olímpicos. Por mais que a gente queira, principalmente porque a gente é brasileiro, e o Brasil é muito bom no futsal, mas não é muito do interesse da FIFA isso aí, não. Faz total sentido o que ele falou agora. Falou em dinheiro, já era, né, cara? Ainda mais com a FIFA, né? Ainda mais com a FIFA, né? Mas assim, isso que ele falou agora bate às vezes, na verdade, explica muita coisa. E do porquê que a gente critica também a entrada de alguns esportes. Como, por exemplo, a manutenção do próprio futebol. Porque assim, o futebol e o boxe, quando o COI decidiu liberar, na verdade, os atletas profissionais a participar, né? Porque antigamente a Olimpíada era para ser praticada por atletas amadores. E aí teve uma reunião falando, não faz sentido, porque a gente quer os melhores atletas e tudo mais. Só o boxe e o futebol que mantiveram os atletas amadores, no futebol masculino, no caso. Sim. Só que assim, não faz sentido o futebol continuar, sendo que a Olimpíada deveria ser o ponto auge da carreira de um atleta. Como ele mesmo falou agora, porque a FIFA fala que o Campeonato Mundial vai perder para a Olimpíada, para o futsal. Então, assim, não faria sentido para o futebol de campo continuar. E é um campeonato que demora, que é longo, que é ruim de organizar. Você precisa de campo, uma estrutura enorme. O COI querendo dar uma ajustada, não faz sentido. Assim como, Guilherme, você falou, eles querem atingir um público jovem. Não faz sentido o tênis continuar, o surf continuar, o surf entrar. Porque o surf, cara, pergunta pro Gabriel Medina se ele troca um título dele em pipeline por uma Olimpíada. Pergunta pro Nadal se ele troca um Roland Garros por uma Olimpíada. Mas essa questão de é o mais importante, não é o mais importante, que a gente questiona na hora de entrar. Eu acho que o surf é total explicado pelo que ele falou de tentar agregar uma galera mais jovem, né? Teve uma forte demanda, principalmente agora nos últimos tempos, pelo menos no Brasil. Não só surf, né? Surf, skate. Não, mas com o Brazilian Storm, que nós tivemos 3 campeões olímpicos, né? Olímpicos, ó. 3 campeões mundiais de surf. Houve esse boom, né, do esporte. Aí se explica um pouco mais. Mas no futebol, acho que também entra muito no que o Guilherme falou, de simplesmente ser uma competição competindo com outra competição. Aí você enfraquece uma das competições para que não passe outra competição. Afinal de contas, essa competição nada mais é do que um evento, né? E nessa hora o brasileiro quer ser malandro, né? Porque o brasileiro sabe que tem potencial no futsal, né? Lógico, só que óbvio que ele vai reclamar, ali, lógico. Mais uma medalhinha ali, ia ser fácil.